Iniciaremos a maquiagem da debutante aplicando o Kryolan na pálpebra para vir com a primeira sombra. Lembrando que eu já fiz a preparação de pele dela com o hidratante e a blindagem. Primeira sombra, vocês já sabem que é uma sombra nude com um pincel grande. Como vocês podem ver, eu acelerei o vídeo, mas o desenho que eu estou fazendo com o pincel é em formato de C e depois puxando o excesso para o final, porque essa vai ser uma sombra com recorte. A debutante pediu um toque de rosa, então eu vim com a sombra rosa, o mesmo pincel e também apliquei para que o fundo ficasse rosa e não ficasse muito chamativo, muito rosa, porque ela queria apenas um toque. Com o pincel de blush eu voltei dando uma última esfumada para não ficar nada marcado. Enquanto não fica perfeito esse esfumado, eu não paro de vir com o pincel e esfumando cada vez mais. E vejam só como ficou com um toque de rosa, porém bem suave. Agora eu vou apenas aplicar uma sombra muito escura, porém não chega a ser um preto. É um marrom bem escuro da paleta da Jaclyn Hill. E esfumar ele, eu vou utilizar outro pincel que esteja limpo. Como vocês viram, eu apliquei só do meiozinho pro final e o desenho agora é com outro pincel que a gente vai fazer. Como essa sombra vai ser um recorte, então eu posso puxá-la para fora do olho, porém eu não vou chegar com esse preto lá no início, porque lá vai vir brilho. Então, por isso que eu venho esfumando, fazendo esse desenho de triângulo. E depois eu volto com o primeiro pincel para intensificar essa sombra, pego o outro pincel sem sombra e esfumo. E assim eu faço quantas vezes eu vejo que é necessário para que essa sombra fique na intensidade que eu gostaria. E vocês podem ver que eu sempre mantive o desenho do triângulo, fazendo o movimento do pincel de puxar para baixo em direção à raiz dos cílios e não para cima. E agora, para intensificar, eu venho com um preto, um pincelzinho língua de gato, apenas para aplicar, porque para esfumar essa sombra preta, eu vou vir com o pincel anterior, no caso esse daí que é um pincel de esfumar bem pequeno que já estava sujo da sombra anterior. E eu continuo fazendo este movimento de puxar a sombra para o final dos olhos. Voltei com outro pincel para dar uma última esfumada. Por isso que eu falo que é muito importante você sempre manter todos os pincéis pertinho de você, porque você sempre vai precisar dos pincéis anteriores. Depois, com o pincel língua de gato, eu venho aplicando uma sombra cintilante, meio dourada, rosada. E eu escolhi esse pincel porque ele é um pincel de precisão. Depois que eu aplico essa sombra cintilante, que eu venho com o pincel de esfumar para tirar aquela marcação, tanto ali no início quanto no final dos olhos, porque não pode ir brilho ali onde tá preto, apenas no início, e depois eu venho intensificando mais ainda esse brilho, porque a debutante queria bastante brilho. Aí você consegue ver que ficou bem cintilante ali no outro olho. Peço para minha debutante olhar para cima para eu tirar todo o excesso de sombra preta e brilho que caiu. E olha, gente, foi bastante que caiu ali. Com o mesmo cotonete, eu aproveito para já fazer o recorte da nossa sombra, porque seria uma sombra recortada. Então, veja só, eu pego o cotonete e faço um traço ali, como se fosse puxando um delineado, apenas já para poder delimitar onde que vai ser o recorte dessa sombra. Quando eu terminei de recortar, eu vi que não estava preto o suficiente ali no cantinho. Então, eu voltei com o pincel língua de gato com preto e vejam só, bem ali em cima da marcação, eu apliquei ele, depois vim com outro sem sombra e esfumei. Isso aí, gente, não é uma regra, é apenas a percepção que você tem que ter. Olhar para a sombra e pensar o que tá faltando. Eu vi que tava faltando um preto ali marcadinho, então eu fui e apliquei. Voltando para a pele, eu apliquei ali abaixo dos olhos, na região das olheiras, apenas aquele hidratante da Nivea. Comecei a aplicar no rosto dela a camuflagem da Kryolan. Como vocês podem ver, o rosto dela é extremamente rosinha, então eu peguei a cor verde, misturei com outra para não ficar muito verde, porém eu precisava neutralizar, principalmente ali na testa, onde estava muito vermelhinho. Como vocês sabem, o verde é o oposto ali do vermelho, do rosa, então por isso que a gente utiliza ele para poder neutralizar. E a camuflagem da Kryolan é de altíssima durabilidade, controla super bem a oleosidade, e o rosto dela é um rosto oleoso, então eu aproveitei para já aplicar no rosto todo e garantir uma altíssima durabilidade nessa maquiagem, até porque ela é debutante, ela iria precisar. Fiz o teste da base ali na região do colo, a primeira ficou muito escura, porém a segunda, depois que eu vim com um pincel espalhando, a gente pode ver que ela desapareceu completamente no tom de pele da cliente, da nossa debutante, então eu pensei, é essa mesmo que a gente vai aplicar. E mesmo assim, eu tive que aplicar uma camada um pouco mais grossa do que eu estou acostumada. A base que eu utilizei foi a da Fendi, não utilizei Boca Rosa. A base da Fendi, automaticamente, naturalmente, ela já é uma base um pouco mais grossa, mas também com mais durabilidade, e essa debutante precisava
disso, de durabilidade. Então, com o auxílio do pincel Kabuki, eu vim aplicando essa base por todo o rosto, não arrastava, apenas com batidinhas, porque se eu arrastasse, eu tiraria tudo que eu fiz por baixo, toda aquela camada de criolã eu tiraria. Como vocês podem ver, eu não peguei leve na camada de base, até porque eu precisava de durabilidade nessa pele e a cliente também pediu algo mais forte, como vocês vão ver nos olhos, já tá intenso, porém vai ficar mais intenso ainda, então por isso eu não tive medo de pesar também na base, ela precisava de durabilidade e de cobertura, porque a pele dela precisava dessa cobertura devido às manchas de acne, as próprias acnes. O que não pode acontecer é ficar acúmulo de base, então por isso eu vim com a minha esponjinha dando batidinhas em todo o rosto para que o excesso de base seja retirado e assim vocês vão reparar que a pele ficou totalmente uniforme, sem aquele acúmulo de base, principalmente ali, ó, abaixo dos olhos, na região da raiz do cabelo, nas laterais, tudo bem esfumado. O próximo passo é aplicar o contorno em creme. Como vocês já sabem, o contorno em creme é aplicado naquela pele que eu quero mais durabilidade. Como ela é uma debutante, eu preciso entregar durabilidade. Eu utilizei o trio da Nath Capello, peguei a cor mais clara, porque a nossa debutante é bem clarinha, e fiz todo o contorno da forma como vocês já sabem, como foi ensinado para vocês nas outras técnicas. Depois eu vim com blush em pó, porque ela não queria nada muito forte, e essa cor de blush, ela fica bem rosadinha, um rosa bem bonito pro tom de pele dela. Para selar o contorno, eu vim com um pó compacto cor 70 da Eudora. Esse produto vocês já sabem que eu gosto bastante. Vim com aquele mesmo pincel chanfrado e apliquei por cima de todo o contorno também para intensificá-lo. E para selar essa pele, eu vim com um pó solto da Boca Rosa, a tonalidade 2, a nossa esponjinha de tecido, e apliquei ele por quase todo o rosto. Como vocês podem ver, eu fui aplicando ele abaixo do contorno, apliquei também no pescoço, na testa, porém ali abaixo dos olhos eu virei com um pó um pouco mais claro para a gente poder fazer a iluminação. Quando a gente aplica o pó por cima do blush, do contorno, ele acaba saindo um pouco. Então eu voltei ali com o pincel do blush e um pouquinho de produto para poder realmente tirar esse excesso de pó branco do nosso contorno e do blush. Depois disso eu pedi para nossa debutante olhar para cima e com Kryolan eu fiz a iluminação. Peguei pouco produto mesmo, apliquei ele somente abaixo dos olhos e com a esponjinha eu esfumei, logo em seguida eu já selei. Reparem que a cor ela é um pouco mais clara, porque a gente precisa de trazer uma iluminação para esse local, porém não é nada muito branco. Para continuar com essa tonalidade, eu vim com o pó 1 da Boca Rosa, ou seja, o pó mais clarinho para a gente poder selar esse Kryolan. Na nossa debutante eu usei esse iluminador da Kiko, que ele é puxado para um rosa, ele fica esplêndido, maravilhoso. Só que ele é muito parecido com o iluminador da Uni Makeup, pela diferença do preço dos dois. Vai primeiro no da Uni Makeup se você é maquiador iniciante. Se você já quer investir em produtos de mais qualidade, produtos importados, aí sim você pode começar a buscar principalmente essa marca da Kiko, que eu gosto bastante. Nesse momento eu tava aplicando o fixador de maquiagem da Maria Margarida e depois já fui secando rapidamente com uma cartelinha mesmo de cílios, abanando o rostinho dela. A sobrancelha da debutante foi um pequeno desafio, porque como vocês podem ver, ela não tem o arqueado e o cabelo da nossa debutante é um cabelo claro. Pode não parecer no vídeo, mas é como se fosse aquele loiro escuro, um castanho claro. Então eu não poderia exagerar na tonalidade da sobrancelha dela, por ser uma sobrancelha também muito ralinha, ela poderia estranhar bastante. Então eu vim com um pincel chanfrado, fui fazendo o desenho da sobrancelha dela e esfumando aos poucos, também tirando um pouquinho ali do farelo que acabava caindo da nossa sombra, e aos pouquinhos eu fui fazendo um leve arqueado a mais na sobrancelha dela, com a cor marrom da nossa sombra, a cor um pouquinho mais clara, e assim eu também fui preenchendo a falhinha que tinha na sobrancelha dela, deixando sempre o início mais natural, mais clarinho, mais esfumado, e o final que eu deixo um pouco mais intenso. Próxima parte é aplicar preto na linha d'água. Eu apliquei o Inglot, que é um delineador em gel, porém você pode aplicar outro delineador em gel ou um lápis preto. Como vocês podem ver, o olhinho dela começou a encher de água, então eu fui aplicando bem rapidinho,
rapidinho. Fui falando pra ela fechar o olho, relaxar. Então vocês vão ver que nesse momento, toda hora eu paro. Eu faço um pouquinho e paro. Falo pra ela piscar o olho. Porque assim, evita do olho dela lacrimejar. Evita dela chorar e acabar borrando ali a nossa maquiagem. O olho dela ficar irritado. Então eu fui fazendo aos pouquinhos. O próximo passo foi aplicar preto na parte de baixo, rente aos cílios. Comecei ali no final e depois eu completei com um rosinha no início dos olhos e esfumei o preto com o rosa. O rosa foi para combinar com a sombra de cima. Depois, com a caneta delineadora, eu fiz um traço bem fininho, puxando lá no início da raiz dos cílios até o final, somente pra gente colar os cílios. Deixa esse preto secar para ele não se misturar com a cola de cílios. Como o pincel é bem fininho, você vai fazer um traço bem rente desse preto e dos cílios natural. Apliquei o rímel com muito cuidado em todos os cílios dela. Pode não parecer, mas ela tem bastante cílios, então eu passei bastante rímel para que eu não precisasse de colocar uns cílios postiços tão grande no olho dela. Eu já tinha passado cola nos cílios postiços, ele estava lá secando e depois foi só colar. Lembrando que eu sempre colo os cílios da metade dos olhos, eu nunca chego com ele lá no início para as clientes não se sentirem desconfortáveis. Finalizei com um rímel para poder colar os cílios postiços nos cílios natural dela e ficar com um acabamento perfeito. A gente acabou esbarrando no celular durante a conversa para escolher qual batom ela iria usar. Ela acabou escolhendo essa tonalidade de rosa meio avermelhada e eu fui aplicando daquele jeito que vocês já sabem que é contornando a boca da cliente. Perguntei para ela se ela gostaria de mudar alguma coisa e ela me falou que incomodava a parte de cima da boca dela ser um pouco menor, ser menor do que a parte de baixo. Então a gente deu apenas uma aumentada na parte de cima dos lábios dela, mas eu fiz isso porque ela me pediu. Eu não faço isso por conta própria nas clientes, porque muitas vezes elas não gostam. E agora fique com a reação da debutante ao ver a maquiagem completa. Vou mostrar, você me fala se tá aprovada. Posso colocar o óculos? Pode, claro. Nossa, ficou ótimo. Isso mesmo que você queria? Isso. Olhos aprovado, batom. Sim. Que bom que você gostou. Sim.